fio da meada, né? Você vai saber que a gente prega expositiva e falta o domingo e perdi a explicação do versículo passado e não vou entender o que ele está dizendo no próximo. Então, lá no site da igreja, lá no YouTube da igreja, os que tem boletim, tem lá já um bom número de mensagens guardadas para você poder acompanhar. Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Romanos 7, do 7 ao 12. Carta de Paulo aos Romanos. Obrigado, Vinícius. Romanos 7, nós vamos começar a segunda sessão dentro do capítulo, do versículo 7 ao versículo 12. Diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Vamos lá. Assim como nós lemos na Tua Palavra, Deus, Teu mandamento, a Tua lei é santa, justa e boa. E nós clamamos que o Senhor nos dê a noção disso, para que compreendamos a beleza do nosso coração e as trevas do nosso ser longe do Senhor, e possamos correr para Ti e sermos recebidos na Tua luz, na pessoa do Teu Filho. Que o Senhor glorifique o Teu nome nessa noite, nos dando um entendimento, ó Deus, fazendo-se grande aos nossos olhos mais uma vez. Dá-me graça para falar de Tua palavra da maneira como convém. Em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Lembre-se, nós estamos dentro de um pensamento grande do apóstolo Paulo. Estamos vendo o que ele começou no capítulo 5, versículo 17 da carta de Paulo aos Romanos, falando de que maneira os filhos de Deus, os que estão em Cristo, serão guiados. A resposta: estes que estão em Cristo serão guiados pela soberana graça de Deus. A graça de Deus será o fator diferencial na vida destes filhos e filhas de Deus, a fim de que eles em vida reinem por meio de Jesus Cristo. Então vamos ler Romanos 5,17, diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 17: Se pela ofensa de um, falando de Adão, e por meio de um só reinou a morte. Então uma das cláusulas do apóstolo Paulo é o seguinte: nós morremos não porque nós cometemos um ato pecaminoso, nós vamos morrer não por causa disso, ainda que isso cause a nossa morte física, mas a nossa morte física e espiritual está determinada por causa da morte que veio sobre Adão. Nós, como descendentes de Adão, herdamos a sentença dele. Então é isso que Paulo está falando. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então o que nós estamos vendo aqui, até agora, é Paulo explicando esse versículo. Como que eu e você compreendemos que somos filhos de Deus? Qual é a certeza que você e eu temos que somos filhos de Deus? Qual é a segurança que acalma o teu coração quando as dúvidas vêm? Resposta: a graça de Deus. Porque se você olhar para si e olhar para suas obras, você vai ser inclinado a pensar: não, eu não sou um filho de Deus porque eu ainda estou pecando.
Mas se você entender que a graça de Deus é o que nos garante diante de Deus, a sua segurança está estabelecida. O segundo ponto, dentro dessa questão, está no versículo 17, capítulo 6, é que este ensinamento vem recebendo algum tipo de embate. Pessoas estão meio que se levantando, Paulo ele antecipa qualquer dúvida que decorrente do seu ensino possa surgir, e a preocupação dele é preservar o que nós vamos ler aqui no versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Então, a preocupação dele é preservar isso. Perguntas surgem, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 6. O que diremos nós? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Já que Deus perdoa, já que Ele é um Deus amoroso, já que Ele é um Deus cheio de graça, e onde teve pecado Ele dobra em graça, então vamos continuar no pecado para que a graça dele seja maior. Não é isso. E aí no ponto onde nós estamos, no capítulo 7, do versículo 7 ao 12, novamente ele antecipa um pensamento errôneo que pode surgir pela falta do entendimento da doutrina. Qual é o pensamento? Que diremos, pois? É a lei pecado? Por quê? De onde que está vindo esse tipo de pensamento? Esse pensamento é uma má compreensão do versículo 5 do capítulo 7. Porque quando vivíamos segundo a carne, ou quando éramos incrédulos, quando estávamos debaixo de Adão, quando estávamos debaixo do poder do pecado, de Satanás e do mundo, carne nesse contexto significa isso, as paixões pecaminosas, os desejos ardentes do pecado eram realçados, eram vistos claramente por causa da lei. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então uma pessoa ouvindo isso, ela vai perguntar, bom, então o problema não é o homem, o problema é a lei de Deus. Irmãos, quantos de vocês, às vezes explicando uma determinada doutrina, quantos de vocês já ouviram um pensamento ou o resultado de um pensamento que no final Deus é o injusto naquela situação? Um exemplo, quando você fala da doutrina de eleição, da doutrina da eleição, na doutrina da predestinação, não foram poucas as vezes em que eu tive que tentar corrigir o pensamento, mas se é assim Deus é injusto, porque Deus não faz acepção de pessoas, usam a palavra de Deus para tentar contrariar a Deus. A falta do entendimento correto e de toda a parte do ensino levam as pessoas a no final sempre colocarem Deus como culpado. Não foi isso que Adão fez? Adão, o que fizeste? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, me fez isso. E Paulo ele está aqui novamente tentando quebrar esse efeito. O que diremos, pois? É a lei pecado? Conhecer aqui, esta é uma pergunta que um judeu poderia fazer. O judeu está ouvindo a mensagem ali na igreja de Roma, ele ouviu o seguinte, olha, nós não somos salvos pela lei, coisa que eles enchiam o peito para falar, nós temos a lei de Moisés. Lembra quando os judeus falaram com o cego em João 9? Tu és nascido em pecado e vem ensinar a nós? Discípulo dele és tu. Quando eles foram perguntar para o cego, que voltou a ver, que começou a ver, ele era cego desde a nascença, quem abriu os teus olhos? Havia sido feita uma cura no sábado. Eles estavam assim, loucos por aquilo ter acontecido, e foram inquirir, e o cego, o ex-cego, a torta direito, batendo neles com respostas assim, que deixavam eles cada vez mais furiosos, e no momento que eles se viram sem resposta, você é nascido todo em pecado e vem ensinar a nós, a ideia de que eles se jactanciavam, se orgulhavam ao máximo de serem possuidores da lei, detentores da verdade de Deus. Então, ouvindo que a lei não salva, guardar os 10 mandamentos, os preceitos da lei, é impossível uma pessoa adquirir perfeição e aceitação diante de Deus por esse caminho. Não somente isso, eles ouviram o seguinte também, olha, a lei não somente não salva, mas a lei também não é poderosa para nos santificar, para nos manter nesse caminho de salvação.
Não são os preceitos, os mandamentos, as ordenanças que vão tornar-te mais santo, no sentido de que você busca essas coisas querendo ter algum tipo de aprovação diante de Deus. Então, o judeu ouvindo isso, eu vou tentar traduzir aqui o que seria o pensamento do judeu. Devemos então supor que a lei de Deus não é apenas insuficiente para nos santificar, mas que ela é a causa do aumento do pecado? É isso que o judeu vai chegar à conclusão. Se o pecado só se manifesta em face à lei de Deus, a pessoa do outro lado vai pensar o quê? Então, a culpa é da lei, não é minha. Mas nós temos visto, especialmente quando estudamos o versículo 5, que o problema não é a lei. O problema é a nossa natureza que não se sujeita à lei de Deus. O problema é que o homem naturalmente é inclinado a rebelar-se contra Deus. Não para aí o pensamento. Devemos então supor que a lei de Deus não é apenas insuficiente para nos santificar, mas que ela é a causa do aumento do pecado. A sua tendência é para produzir paixões pecaminosas e para tornar os homens piores do que eles já são. É esse o tipo de pensamento que está por trás desta pergunta. Já que é assim, é a lei pecado? E o que Paulo responde? De modo nenhum. Não jogue isso para Deus. Nós vamos ler um texto em Romanos capítulo 8, versículo 5 novamente, para enfatizar o porquê não é a lei pecado. Qual é o problema então? Romanos 8, 5, que nós vamos estudar também no futuro, se assim Deus permitir, Paulo ele apresenta o seguinte pensamento, 8, 5 ao 8. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, e o verbo inclinar você deve entender o seguinte, que tem a mente voltada para aqueles que só pensam nisso, aqueles que a sua mente é tomada para esta direção, ou seja, aqueles que são inclinados para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor, ou a inclinação da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, ele vai explicar de uma maneira mais profunda, é inimizade contra Deus. Como é que você detecta em você a sua situação com Deus? A resposta é o seguinte: quando você ouve um mandamento da parte de Deus, você vê como algo amigável ou como algo inimigo? Você vê como algo positivo ou como algo negativo para a sua vida? Quando você ouve, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás. Quando você ouve todas essas coisas, e você vê como o mundo prega essas coisas de uma maneira contrária à palavra de Deus, o que você sente lá no fundo do teu coração? E eu não vou ser hipócrita. A minha natureza diz que isso é contra a minha alegria. Quando eu ouço um mandamento, quando eu ouço um não, a minha tendência é se rebelar. Mas graças a Deus que o meu eu está sendo dominado pelo Espírito dele. Vai chegar um momento em que esse pecado remanescente será literalmente estipado com a glorificação dos nossos corpos. Mas eu estou falando eu aqui, porque eu estou me identificando com o apóstolo Paulo, porque no capítulo 7, para talvez vocês saberem, é um capítulo que na teologia tem grande debate. As pessoas querem saber o seguinte: no capítulo 7, é Paulo antes da salvação ou depois da salvação? Paulo está falando da sua experiência como convertido, ou Paulo está falando da sua experiência como um incrédulo? E eu, pelo menos, tomei a posição de que ele está falando como um convertido, porque ele conjuga sempre no presente os verbos. Sempre se coloca em primeira pessoa. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Se fosse o que eu não queria fazer, eu fazia, mas agora mudou. Então isso é a luta que o apóstolo Paulo mostra no capítulo 7, mas aqui voltando para o capítulo 8, versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem o mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, qual que é a função da lei? Quantos aqui já fizeram raio-x?
Muitos, né? E quantos aqui descobriram algo grave quando foi fazer o raio-x? O Romildo. Romildo, o senhor ficou bravo com a máquina de raio-x? O senhor quis destruir a máquina de raio-x por ter revelado algo que estava lá? Essa é a função da lei, irmãos. Ela é o raio-x de Deus. Ela mostra o que está lá há um bom tempo. E a pessoa que argumenta que a lei é pecado, ela está dizendo que a culpa do pecado dela não é ela mesma, mas é a lei que está demonstrando que ela está errada. A lei de Deus não é pecado. A lei é como uma máquina de raio-x que revela claramente o que poderia ter estado sempre lá, mas escondido antes. E você não pode culpar a máquina de raio-x pelo que ela expõe. A lei define o limite de velocidade. Por isso sabemos se estamos indo rápido demais, ou talvez nunca saibamos que estamos pecando em muitas áreas, e ele vai citar uma aqui, a cobiça, se a lei não for bem clara sobre esse respeito. É por isso, irmãos, que nós devemos estar muito bem, como diz em 2 Timóteo 2,15, manejando bem a palavra da verdade. Porque lá no Velho Testamento, no capítulo 5, se eu não me engano, de Levítico, nós tínhamos a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa do pecado. Simplesmente tipificando uma oferta quando a pessoa pecava involuntariamente e quando a pessoa pecava voluntariamente. De qualquer maneira, Deus ele não vai inocentar o culpado. E Ele não vai passar por cima dizendo, olha, já que você não sabia que isso era pecado, eu vou considerar. Com Deus não tem como isso acontecer. Então esse é o primeiro passo de entendermos esse trecho do versículo 7 do capítulo 7. Que diremos, pois? As nossas paixões ficam extremamente alvoroçadas diante de um mandamento, então a culpa é do mandamento. Não, a culpa é da nossa natureza que não se sujeita ao mandamento. A culpa é da nossa natureza que não abraça a vontade de Deus. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Se a lei não é pecado, nós vamos ver o que é então o pecado. O versículo continua dizendo, de modo nenhum eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei não é pecado, mas ela nos traz o conhecimento do pecado. E esse verbo conhecer aqui é um verbo diferente dos demais, que às vezes a gente usa, por exemplo, quando Jesus diz, lá em Mateus 7, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A ideia é do conhecimento da experiência. Esse termo conhecer, ele é mais usado em Mateus 2,2, vamos lá, para a gente poder entender. O que Paulo está querendo dizer com isso? Mateus capítulo 2, versículo 2. Nesse trecho, o termo conhecer é traduzido pelo termo ver. Vamos ler versículo 1 e 2 de Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. A ideia é nós vimos algo e percebemos que alguma coisa aconteceu e por isso estamos aqui. E é isso que Paulo está trazendo. Eu não teria percebido o pecado, eu não teria tido consciência, noção e apercebido de que o pecado é pecado se a lei não tivesse me dito. A lei define o pecado a partir da santidade de Deus. E é aí onde entra a nossa indisposição, porque nós ainda temos esse resquício da natureza adâmica em nós. Êxodo capítulo 20, vamos ler três trechos ali. Êxodo capítulo 20, vamos ler uma parte dos 10 mandamentos. O que é a lei de Deus? Resposta: a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus, é a santidade de Deus, é o padrão perfeito de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu me deparei com o padrão que é Deus
eu vi o meu pecado. Quando eu me deparei com a perfeição, eu vi a minha imperfeição. Êxodo 20, versículo 2. Qual é a base dos 10 mandamentos? Qual é a autoridade que os 10 mandamentos têm? A resposta está no versículo 2. Eu sou o Senhor. Simplesmente isso. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Por causa disso, as coisas que eu vou dizer em diante, vocês devem observar, porque eu sou o Senhor. E se vocês depois lerem aqui no versículo 18 a 21, qual foi a reação do povo ao ouvir isso? Todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Esse primeiro temais aqui é aquele medo, aquele pavor como algo negativo. E olha só, Deus veio para vos provar, para que o seu temor, aqui entra o respeito, a estima, a valorização, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe e em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Mas note o final do versículo 20. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A lei de Deus, ela é um instrumento de Deus, a fim de que nós o temamos e não pequemos contra ele. Porque no dia em que pecarmos, nós devemos ser tomados desta consciência que tomou o povo ao pé do Sinai. A consciência de morte, a consciência de juízo, a consciência de julgamento. A lei foi nos dada, irmãos, como é dito em Gálatas, como um pedagogo, como um mestre, como um professor que a todo momento estava nos preparando, prepara a pessoa para ver Cristo e correr para Ele. Especialmente foi dada para os judeus nesse sentido. A lei define o pecado a partir da santidade de Deus. A lei revela o padrão divino e nós, quando nos comparamos com esse padrão, nós podemos identificar com precisão o pecado, que é a nossa incapacidade de cumprir a norma. Voltando lá para Romanos 7, então vamos lembrar. A lei não é pecado, por quê? Porque o problema está em nós. Nossa natureza que não é sujeita à lei de Deus. Segundo, a lei ela é um instrumento de Deus para demonstrar o que é pecado. Para falar, isto é errado porque eu sou certo, isso não é da mesma natureza que eu. Mas também a lei é um instrumento de Deus para nos apontar para Cristo. O texto continua dizendo: mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei de Deus. Um estudioso chamado Lewis Johnson, ele diz o seguinte: Deus deu a Israel a lei de Moisés, com seus mandamentos e preceitos, porque as promessas da aliança abrâmica, e é por isso que é importante você conhecer o Velho Testamento, que nesse ponto, se você não conhecer o Velho Testamento, você vai ficar voando no que eu estou dizendo sobre a aliança abrâmica, ou a aliança, ou o pacto que Deus fez com Abraão em Gênesis 15, porque as promessas da aliança abrâmica não colocavam muito peso sobre o pecado. Aquela primeira aliança com Abraão não era direcionada ou focava muito a questão do pecado. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Era necessário para a formação da nação que fossem ensinados a respeito de sua natureza pecaminosa, pois somente desta forma eles estariam propensos a responder ao ministério do Messias que havia de vir. Neste sentido, a entrega da lei de Moisés foi um ato da graça, um ato de graça da parte do Senhor. Ter dado a lei foi um presente de Deus para o povo. Imagina, irmãos, o quão terrível seria se nós soubéssemos simplesmente que para todo ato que cometêssemos há apenas punição e nunca solução, nunca perdão, nunca um meio de escape.
Imagine a todo momento em que eles lessem as linhas da lei e soubessem tudo o que estava implicado. Hoje nós estudamos uma parte no domingo de manhã que os filhos que eram desobedientes aos pais, de coração duro, rebelde, naquele tempo eles eram levados diante dos líderes, dos cabeças daquela determinada região onde o povo estava, dos chefes do povo, e o seu filho fosse constatado mesmo como uma pessoa rebelde, os pais eram os primeiros a lançar as pedras que matariam os filhos. Não somente os pais, mas todos que estavam ali. Desobediência ao 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, é punido, não é que era. É punido com morte, porque o 5º mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Lá em Efésios 6 também, versículo 1, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Não era somente por isso. Ainda eu creio que Deus cumpre a sua palavra hoje, em que aqueles que desonram seus pais, Deus pune com a morte. Eu não estou falando isso para que vocês fiquem com medo, mas para que nós entendamos o quão desesperador é você saber que é um pecador, e que para todo pecado haverá punição, e que não há como escapar por si mesmo, e você precisa de uma ajuda, você precisa de alguém. É isso que Paulo está dizendo. É é sem esperança alguma. Vou trocar. Desesperador. Isso. Eu vou tentar escrever melhor, sabe? Mas é sem esperança. No final do capítulo 7 ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, e você que está aqui hoje, nessa noite, possivelmente sem Cristo, você já chegou nesse ponto de se desesperar por causa dos seus pecados? E a todo momento você não tem nenhuma ponta de luz no futuro, porque o que você só vê é o martelo do juiz e o fogo que lhe espera, porque você tem quebrado os mandamentos de Deus. Você tem transgredido a lei dele. Você tem desmerecido a vontade de Deus e achado que vai sair impune, que vai sair ileso. Esse sermão, essa parte é para que nós lembremos que a lei diz o que é pecado. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem alguma de escultura. Guardarás o dia de sábado. Honra a teu pai e tua mãe. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Honra a teu pai e a tua mãe. Se você quebrou um só desses, você é digno do fogo do inferno. Não são os 10, um só. Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Basta apenas um para o juiz levantar o martelo. Qual é a sua condição nessa noite? O que você vai fazer com todos os teus pecados que estão sobre ti? Você vai abraçá-los e enfrentar o juiz, ou você vai correr para aquele que pode te aliviar desse fardo tão grande que é Cristo? A lei é um instrumento de Deus para nos apontar para Cristo. O desejo pelo que é proibido. Olha só, como é que você detecta o pecado, Agir? O desejo pelo que é proibido é a primeira forma consciente do pecado. Eu não preciso perguntar aqui quantos de nós já desejamos coisas proibidas. A primeira forma, a semente que nós vemos do pecado brotando, das ações pecaminosas nascendo, é o desejo simples pelo que é proibido. Deus diz não, eu digo que sim. Deus diz não pelos pais, Deus diz não pelos líderes que Ele coloca, pelas autoridades que Ele constitui. Deus diz não, nós falamos sim. Certo autor estava comentando como que é natural, né? Ele estava estacionado esperando uma pessoa, e na frente de onde ele estava tinha um parque, e as cercas tinham acabado de serem pintadas, e havia um cartaz lá: tinta fresca, não toque. E o que ele viu? Todo mundo ia lá tocar. É natural, nós não podemos ver nada proibindo, nada de não. E hoje,
infelizmente, não vou dizer hoje, mas isso é normal, mas quanto que elas têm quebrado a lei? De pessoas que vão além dos limites, de pessoas às vezes colocam vídeos lá no YouTube andando a 300 por hora numa moto, 300 por hora no carro, e as pessoas, falando que a lei permite. Ou pessoas que viram 1 litro de bebida alcoólica para falar que olha como eu sou, os desafios que as pessoas se prestam a fazer para se sentirem o máximo. A lei é um instrumento para atingir a consciência. Por fim, de que maneira Paulo se relacionou com a lei? Ele termina o versículo 7 dizendo: eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E aqui Paulo começa o seu testemunho. E o primeiro pecado que nós temos conhecimento do apóstolo Paulo é esse. Ele tinha luta contra a cobiça. E o segundo, se eu não estou enganado, é lá em Filipenses, que diz que ele aprendeu a viver contente. Contentamento, falta de contentamento é um combustível para a cobiça. Quando você não está contente, você sempre quer mais. Mas a lei de Deus diz: não cobiçarás. E o termo cobiçar aqui é a ideia de um desejo forte por aquilo que não lhe pertence. Uma vontade desenfreada de ter aquilo que é de outro. Mas também tem um aspecto negativo que ela poderia ser traduzido por concupiscência. Paulo está dizendo que a lei de Deus o atingiu nisso. Ele se viu como uma pessoa descontente, não satisfeita, e por causa disso, cobiçando. Ele que confessa que o seu pecado era a cobiça. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. É uma recapitulação da lei. Aqui há certas coisas que Deus deixa bem clara, mas não pense que a lista se limita a isso, tá? Ah, só porque não tem aqui, eu não vou cobiçar o tênis, não cobiçarás o tênis do teu próximo, por exemplo. Então eu não estou pecando. Mas é o desejo de você não estar com aquele estado de não estar contente. Versículo 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo. Nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Pense que jumento naquela época e boi também poderiam ser meios de transporte, então isso vale para carros hoje. Não cobiçarás o carro do teu próximo. Nem coisa alguma do teu próximo. E o que mais me deixa assim perplexo é como que aquele homem de Filipenses 3,6, que ele está dando testemunho dele, ele diz assim que quanto a lei ele era o quê? Irrepreensível. Como que esse homem que dá esse testemunho ali em Filipenses pode chegar lá em Timóteo, no capítulo 1 que nós lemos, e se considerar o principal dos pecadores? O que mudou na mente dele? Aaron Robson, ele define cobiça da seguinte forma: a cobiça é simplesmente o desejo de ter mais do que você suficientemente já o tem. E o que aconteceu na vida de Paulo para ele sair desse status, desse currículo perfeito de Filipenses capítulo 3, do 3 ao 11, se não me engano, e chegar lá em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 15, dizer: eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o capitão dos pecadores. Eu sou o chefe dos pecadores. Ah, eu sou o mais miserável de todos. Cristo. Lá na estrada, Cristo apareceu para ele, a luz divina brilhou e ele viu os seus pecados. Ainda que aos seus olhos nenhuma luz esteja brilhando, este versículo que foi lido, que diz que a lei diz que é pecado cobiçar, já é o suficiente para que você entenda a luz que Deus quer jogar no seu coração. Não somente entenda isso, mas que você corra para Cristo. Tem um
um poema, o credo da criança. Credo é tipo uma confissão, que diz assim: se eu quero, é meu. Se eu der a você e mudar de ideia mais tarde, é meu. Se eu posso tirar isso de você, é meu. Se eu tivesse isso antes, é meu. Se é meu, nunca vai pertencer a qualquer outra pessoa, não importa o que. Se estamos construindo algo em conjunto, todos os pedaços são meus. Se eles se parecem com o meu, é meu. Nós esperamos isso em crianças, né? Eu vejo a Sofia, é meu. Primeira palavrinha, uma das primeiras palavrinhas, é meu, meu. Mas em adulto, é normal isso? Ah, se o seu coração está sendo acusado nessa noite, fuja para Cristo. Vá até Ele. Não fique abraçando o que pode te matar no futuro. A lei diz que isso é pecado e basta apenas a quebra de um dos mandamentos para que toda a ira de Deus caia sobre nós. Se você está nessa situação hoje à noite, se você entende que você não tem o perdão dos seus pecados, se eu ter citado os 10 mandamentos, você se vê culpado de todos, fuja para Cristo. Vá até Ele, peça o perdão dos seus pecados e Ele vai te perdoar. Ele vai esquecer toda a acusação, nem de longe fará lembrança deles. Um texto importante para nós lembrarmos nesse momento, não é somente Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em sua ponta, se torna culpado de todos, mas 1 de João 3,4, que diz que todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E eu quero terminar lendo Êxodo capítulo 34, versículo 6. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Um momento antes desse texto, Moisés ele fez um pedido muito ousado a Deus. Senhor, deixa eu ver a tua glória. Senhor, mostra-me tudo que tu és. Eu preciso te ver. Ele estava desejoso também que Deus fosse com eles, porque o povo havia pecado, e Deus falou: olha, eu não vou mais com vocês, a minha presença vai com vocês, mas eu não vou com vocês. E Moisés falou: se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. E ele pediu: Senhor, deixa-me ver a tua glória. E aí, voltando um pouquinho no 33, no versículo 19: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem não tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Ele acrescentou: não poderás ver a face, me ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Isso é Cristo, irmãos. Eis um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E ei, Senhor, me leva-me para uma rocha que é mais alta que eu. Todo aquele que ouve estas minhas palavras assemelha-se ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas Cristo, Ele é a pedra principal que os homens rejeitaram. Não rejeite você, irmãos. Não é somente um lugar junto a Deus, mas Ele está falando da penha, da rocha que é o Filho dele, para que você possa vê-lo face a face. Você precisa estar nesse lugar. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Hoje, se eu não me engano, na sala dos primeiros passos citaram Colossenses 3, no 2. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Buscai as coisas lá do alto e não nas que estão aqui da terra, porque a vossa vida está oculta em Cristo. É isso, Deus. Eu vou pôr a minha mão, eu vou cobrir vocês e eu vou passar. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá, por causa da lei. Mas hoje nós podemos vê-lo face a face. E o versículo 6 do capítulo 34: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo. Ele proclamou o nome dele, ele se deu a conhecer. Clemente e longânimo, em grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado.
É nesse ponto que eu queria chegar. Deus, Ele perdoa, mas ao mesmo tempo Ele não vai inocentar. Se você se sente culpado nessa noite, a única forma que você tem de se livrar desta culpa é correndo para Cristo. É pedindo perdão, é crendo que Ele é o Senhor acima de todos, confessando como o Senhor e crendo no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você será salvo, perdoado, você terá a promessa da vida eterna. E isso, como que somente isso, como que só eu falar todas as minhas culpas se vão, porque Cristo já foi punido. Ele não inocenta o culpado. E a maneira de você sair inocente disso é se valendo do inocente que se tornou culpado em seu lugar, no meu lugar. Agora, se você rejeitar isso, você vai realmente sofrer o que é dito no versículo. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso não é maldição hereditária. Simplesmente quando os pais são ímpios, os filhos aprendem a impiedade dos pais e isso se torna um ciclo vicioso. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso caminho, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Faça esse pedido a Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, que o Senhor esteja comigo em minha vida. Senhor, que Tu me faças a Tua herança. Que o Senhor me tenhas, mas que o Senhor me perdoe. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. E eu creio que o Senhor não apontou esse pecado à toa da cobiça, porque eu sei o quanto que Satanás busca encher os nossos olhos a fim de que a insatisfação cresça mais ainda. Foi assim com Eva, vendo que a árvore era boa para se comer. Ela cobiçou, ela viu. Quantas vezes, ó Pai, nós murmuramos e não lhe rendemos graças, desdenhamos das coisas que o Senhor já nos tem dado e reclamamos daquilo que achamos que é obrigação do Senhor nos dar, ao invés de termos a noção de que nada merecemos do Senhor, a não ser o inferno de novo. Além disso, o Senhor nos deu o bem mais valioso de todo o universo, que é a pessoa do Teu Filho, e ai de nós quando nós vivemos de maneira que nem Ele é suficiente para nós. Deus, muda o nosso coração. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor nos deu um coração de carne, que bate pela Tua palavra, que bate pela Tua glória, que ama o Senhor, que tem a Tua lei gravada em nosso coração e em nossa mente. Mas aqueles que aqui estão, ó Deus, que Tu sabes que não têm um coração de carne, mas ainda estão com um coração de pedra, duros, insensíveis, impenitentes à verdade do Senhor, que Tu os quebrantes, e que eles ouçam a voz da ressurreição e saiam da morte para a vida na pessoa do Teu Filho. E em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor. Todos estão convidados para a festinha da Sofia lá atrás, comemorar o aniversário dela de 13 anos.